Marcos 4:22. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra. E como eu tinha dito no vídeo anterior, hoje a gente vai começar a série de análises dos vídeos aqui do Brian Austin Lambert, para a gente tentar entender melhor cada tópico, cada assunto, né, e trazer alguns vídeos aí para esclarecer melhor e a gente tentar entender, de fato, essa teoria dele, né? Porque apesar de fazer muito sentido, ainda é uma teoria, né? Muita coisa tem prática, mas muita coisa é teórica. Por exemplo, o firmamento, né? A gente não tem como subir até lá em cima e ver o firmamento, né? Infelizmente. Mas a ciência verdadeira é isso. Ela começa com uma teoria e a partir dessa teoria é que vão surgir as hipóteses para comprovar se a teoria corresponde ao fato. Porque fato é fato. Se a teoria está errada, a gente vai e muda a teoria. Agora o fato não tem como mudar o fato, porque o fato é um acontecimento. E um dos fatos irrefutáveis que ele passou nos vídeos dele é o exemplo da água. A água, quando ela está parada no estado de calmaria, quando a água está parada, é igual quando você coloca água num copo, a tendência dela é o nivelamento, é ela ficar no nível. Partindo desse pressuposto, se o nosso planeta, entre aspas, é 70% de água e a física natural da água é o nivelamento, significa o quê? Que 70% do planeta é plano e os 30% é uma bola? Aí fica difícil você defender, né? Mas antes da gente começar de fato, eu vou contar um pouco a respeito da minha história com a teoria da Terra plana, né? Como foi que eu caí nesse assunto, né? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre quis saber como as coisas funcionavam, né? Sempre gostei de história, apesar de eu não ter tido os melhores professores de história na época de escola, né? Ainda assim, eu sempre gostei muito de ler. Quando eu estava no ensino fundamental, eu lembro de eu ter ganhado vários livros. Entre eles, eu tinha uma coleção que era uma enciclopédia, né? Era uma coleção de livros, eles todos tinham a capa vermelha e na borda do livro tinha um número da enciclopédia, né? Era tipo uma Barça, né? Para quem não sabe o que é uma Barça, né? A Barça é como se fosse uma Wikipédia, só que física, né? Em versão de vários livros, né? E quem tinha a Barça na época era ostentação, né? Porque era uma coleção muito cara. Enfim, como eu morava mais afastado da cidade, eu não tinha muitos amigos pra eu brincar, pra mim me relacionar, né? E a minha diversão era pegar aqueles livros lá da Barça, aquela enciclopédia lá, e conhecer mais do mundo que a gente vive, né? Então, enfim, eu sempre gostei de ciência. Eu lembro que eu assistia programa do Bikman, da TV Cultura, né? Isso aí é quem mais os antigos vão lembrar disso daí, né? Então, eu sempre gostei de ciência, sempre gostei de história, né? E isso já tá enraizado dentro de mim desde a minha infância, né? Enfim, ao longo da minha jornada, né, passaram-se muitas pessoas e sempre esses assuntos pouco comuns, eles entravam em discussão, né? Era teoria de conspiração, ou era energia limpa, livre, ou avanço da tecnologia, entre várias outras questões, né? E eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo espaço. Eu assistia todos os filmes de ficção científica possíveis que você possa imaginar. Amava Star Wars. Eu lembro também de ter colecionado umas figurinhas sobre espaço que vinham naquele chocolate Nestlé Surpresa, também bem antigo, né? Era um chocolate que vinha com umas figurinhas grandonas, assim, meio retangular. Quando me introduziram a esse assunto, eu lembro que eu pensei, Terra plana, cara? Mas isso daí não foi encerrado anos atrás, né? Por que estão falando que a Terra é plana agora, tipo, século XX? Mas, como um bom curioso e mente aberta que eu sempre fui, eu resolvi separar um tempo para mim ver o que esses caras estavam falando e se tinha algo que fazia sentido nessa loucura deles, né? E aí então a primeira coisa que eu descobri foi: a NASA mente. O primeiro de tudo, o homem não foi para a Lua, né? Porque como a gente viu aqui na teoria do Brian, a Lua não é um lugar que você pisa, não é um lugar físico onde alguém pode pisar e plantar batata, por exemplo. Todas aquelas imagens de planetas, né? Aquele modelo heliocêntrico lá que eles mostram bonito pra gente lá, é tudo computador, né? Ninguém nunca viu esse modelo, né? Ninguém nunca foi lá no espaço, lá como eles dizem, né? O espaço, né? Entre aspas. Ninguém nunca foi lá e tirou uma foto, assim, dos planetas alinhadinhos, assim, ó. Igual eles mostram bonito, assim, no modelo, né? Tudo imagem de computador, né? Tudo gerado por computador, né? Inclusive as fotos que são tiradas, né, pela NASA são todas tratadas, né? Eles mesmos falam que eles tratam as imagens que eles publicam, né? Inclusive essa imagem que você está vendo aí, né? A Blue Marble,
A própria NASA admitiu que ela é uma imagem montada, não é real essa foto. E aí, por que eu citei a minha coleção de figurinhas lá da Nestlé Surpresa, né? Porque quando eu lembrei disso, me caiu a ficha. Eu parei para pensar e eu analisei. Caramba, aquelas fotos são todas feitas no computador. Agora eu vou te mostrar o quão fácil é você fazer uma foto do planeta Terra no computador. Olha esse vídeo aqui. Se por acaso você ainda duvida que o homem não foi para a Lua, eu recomendo altamente você assistir a série do Inteligentista, né? É o melhor canal brasileiro sobre o assunto, sobre a farsa do homem ter ido à Lua. Vou deixar o link na descrição. E se você, depois de assistir todos esses vídeos, não se convencer, não tem solução para você, cara. Infelizmente, né? Mas então, se o homem não foi para a Lua, ele nunca saiu da Terra, será que existe algo que impede ele de sair da Terra? Um dos argumentos mais falados é sobre o cinturão de Van Allen, né? Que é uma camada de radiação que teoricamente destruiria tudo que tentasse ultrapassá-la. Para quem já estudou um pouco sobre radiação, sabe que somente o chumbo ele consegue bloquear esses raios. Você já deve ter feito pelo menos uma radiografia na sua vida e você sabe o nível de proteção que existe nesse equipamento. A radiação, por ser tão perigosa, ela, além de corroer todo o equipamento nessa nave espacial, também ela penetraria no corpo humano, né, e destruiria todas as células desse humano que estivesse a bordo de uma nave dessa. Então, se você parar para pensar, para uma nave dessa ultrapassar essa barreira sem ter nenhum tipo de dano na estrutura dela, ela precisaria no mínimo ter uma camada muito grossa de chumbo, o que tornaria totalmente inviável na construção dessa mesma nave devido ao peso do material e essa relação entre peso e combustível, né? Porque, convenhamos, quanto mais peso, maior combustível você vai gastar para levantar voo, e quanto mais combustível, maior peso, ou seja, é um paradoxo, né? Existe até uma teoria bacana sobre como eles mentem para nós sobre o combustível nos aviões, né? Que é justamente essa relação entre peso e o combustível. O tanto de combustível que eles dizem que carregam no avião é muito menor do que a realidade, né? Mas enfim, eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo. A questão é que não se sabe exatamente se o firmamento e o cinturão de Van Allen são a mesma coisa. Pelo menos não é falado para o povão, né? Não é falado para a gente. O que se sabe é que em plena Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética eles trabalhavam juntos no estudo desse mesmo firmamento lá na Antártida. Diferente do que eles ensinam para nós na escola sobre a corrida espacial, onde os dois eram rivais. E a própria Guerra Fria, onde os Estados Unidos estava lutando contra o comunismo soviético. Mas, para não estender muito esse assunto, a gente deixa para se aprofundar a respeito disso em vídeos futuros. Uma outra coisa que eu descobri a respeito da Antártida é que ela não é um lugar que pode ser livremente explorado. A Antártida não é um lugar só dos pinguins. Existem muitos mistérios a respeito desse lugar. Os anos de 1958 e 1959 foram o início das questões espaciais
e também do Tratado da Antártida, que além de estabelecer bases no continente, entre aspas, para a pesquisa científica, esse mesmo tratado onde 12 países assinaram, né, e depois outros assinaram posteriormente, né, mas quando foram assinados foram os 12 principais, esse mesmo tratado ele também impede que qualquer veículo, seja ele via marítima ou via aérea, ele trafegue 60 graus sul com a desculpa de preservação ambiental, ou seja, aquele ambiente ele é totalmente controlado, ele é militarizado e ninguém pode navegar ou voar de avião além desse limite de 60 graus latitude sul. Outra questão importante também foi levantada com relação à Antártida, foi quando um explorador americano ele disse em TV aberta nos Estados Unidos que existem terras além da Antártida, ou seja, existem terras além da borda. Mas esse também é um assunto para um outro vídeo. Você consegue ver agora o quanto esse assunto ele está ligado com vários outros assuntos que foram escondidos da gente? Aí você deve parar e pensar, mas por que esconder o formato da Terra? Por que esse assunto, como a gente acabou de ver, ele desperta para várias outras questões, porque tudo está conectado, né? Uma das questões seria abafar a existência do Criador. Porque quanto mais ateus, quanto menos gente que acredita em Deus, menos gente vai estar questionando a criação que foi citada na Bíblia e, consequentemente, mais afastados da verdade eles vão estar. Outra questão seria esconder a real história da humanidade, né? Vários fatos que ocorreram durante a história, como, por exemplo, a enchente de Noé, que é citada na Bíblia, mas ela não é ensinada nas escolas, né? A enchente de Noé provavelmente foi uma inversão do campo magnético, o que, por consequência, traz à tona para nós a idade real da Terra, né? Eles pregam para nós que a Terra tem bilhões de anos, quando, na verdade, a Terra é muito mais jovem do que eles dizem. Outra questão seria esconder as catástrofes do plasma, que são cíclicas, que sempre acontecem, né? E os mud floods, por exemplo, né? Que são enchentes de lama, né? Existem muitas cidades que elas estavam soterradas, cobertas de lama, e foram descobertas através de escavação. Como, por exemplo, o Machu Picchu, né? Machu Picchu era uma cidade que, na época que ela foi descoberta, um cara mais desatento teria passado direto, porque ela estava totalmente soterrada. Não só essa cidade, mas vários outros monumentos existem pelo mundo inteiro, existem evidências no mundo inteiro de mud flood. Outra questão, porque eles escondem o formato da Terra, é para manter essa exploração do espaço, né? Porque eles não conseguiram ainda passar a barreira e eles estão tentando até hoje. E para eles conseguirem essa façanha, né, que eu acredito que eles não vão conseguir, eles precisam motivar as pessoas. Não é nem dinheiro, não é nem a questão do dinheiro, porque o dinheiro eles mesmos fabricam dinheiro, eles mesmos imprimem o dinheiro, a quantia que eles precisarem. Mas o ponto em questão é justamente a mão de obra, né? Eles precisam das pessoas, né? Se as pessoas não forem movimentadas para criar essas tecnologias para eles, eles com certeza não conseguiriam atingir esse objetivo. Então muita gente pode argumentar, eles fazem isso, né, para arrecadar dinheiro. E sim, gira muito dinheiro em torno dessa questão do espaço, né? Para você lançar qualquer objeto para cima aí, para construir um foguete, são bilhões de dólares, né? Então gira muito dinheiro. Mas a gente sabe que os controladores do mundo, eles controlam o dinheiro. Então o dinheiro não é o problema. O problema, sim, é a mão de obra, né? Se as pessoas não acreditarem que existe algo aí em cima, que existe esse espaço todo, elas não vão ter um incentivo, né, para poder trabalhar nisso, para poder fabricar esses foguetes, né? Bom, essa aqui é a minha reflexão a respeito disso, né? Eu queria saber também de vocês o que vocês acham, né? É o dinheiro? É a mão de obra? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês também. Aí sempre vai ter aquela pessoa que vai parar e perguntar: mas o que muda na minha vida se a Terra não for um globo? E realmente, para muitas pessoas não importa, elas vão continuar trabalhando, vão continuar alimentando o sistema e vão continuar vivendo a vida delas como se nada disso fosse relevante. Mas eu tenho certeza que aí no fundo do seu coração você já deve ter se perguntado quem você é, por que você está aqui, para onde você vai. E se eles mentiram para você sobre uma coisa básica, que é o lugar onde você habita, você consegue imaginar quantas mentiras mais ao longo da história eles sustentam para manter você dormindo? Depois que você abre os olhos para essas questões, você nunca mais vai enxergar as coisas da mesma maneira. Você não vai mais confiar cegamente em tudo que o governo, mídia, filmes dizem para você. Você vai começar a enxergar as doutrinações que elas foram implantadas em você desde a infância até a sua vida adulta e você vai começar a questionar tudo.
Você provavelmente está vendo esse vídeo aqui porque você está buscando a verdade. Então eu acredito que para você tem muita relevância saber o formato da Terra, saber quem você é, saber para onde você vai. E aqui nesse canal a gente vai tentar, pelo menos, chegar ao mais perto possível da verdade, né? Esse aqui é o meu intuito e é o motivo pelo qual eu estou fazendo esses vídeos aqui, né? Porque é o que me move desde que eu me conheço por gente. Então essa aqui foi só a introdução. Existem muitas outras questões que a gente vai se aprofundar nos próximos vídeos. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva se não for inscrito ainda e ative o sino para você ser notificado quando eu lançar mais vídeos, tá? Antes que eu me esqueça, eu tenho um grupo no Telegram onde eu divulgo conteúdos sobre notícias, sobre a propaganda, sobre as picadas, sobre todos esses assuntos mais sensíveis, tudo no Telegram, tá bom? Então, quem quiser participar, basta clicar no link na descrição. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Isso é tudo que eu tenho para vocês nesse vídeo. Aguardem os próximos. Muito obrigado por assistir, muito obrigado pelo seu tempo. E te vejo no próximo vídeo. Até mais.